Olá, nessa aula eu vou apresentar para vocês a função inorgânica chamada de bases ou hidróxidos. Vamos lá. Funções inorgânicas 3. Bases ou hidróxidos. Bases ou hidróxidos. Segundo o conceito de Arrhenius, bases são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único íon negativo o ânion hidroxila, OH-, como por exemplo uma base genérica, BOH, liberando B+, e OH-. Então, bases são compostos que apresentam OH no lado direito da fórmula. E quando em solvente água, aquoso, liberam OH-. Isso é o conceito de uma base. Classificações. A primeira classificação é quanto ao número de hidroxilas. Podem ser classificados como monobase, como por exemplo NaOH, quando tem uma hidroxila, como dibase, quando tem duas hidroxilas, como por exemplo CaOH2, ou como tribase, quando possuem três hidroxilas, como por exemplo a LOH3. Segunda classificação é quanto ao grau de dissociação, a força da base. As bases fortes são as bases formadas por metais alcalinos, a família 1A, e alcalinos terrosos, família 2A. As outras bases são classificadas como fracas. Quanto à solubilidade em água, as bases solúveis são formadas por metais alcalinos e o hidróxido de amônio, NH4OH. As bases pouco solúveis são formadas pelos metais alcalinos terrosos, elementos da família 2A. As outras bases são classificadas como bases insolúveis. Volatilidade. A única base volátil é a base do hidróxido de amônio, NH4OH. As outras bases são classificadas como fixas. Nomenclatura. Segue a mesma regra que os óxidos básicos, lembrando que os elementos com duplicidade de NOx podem utilizar a nomenclatura oso e ico. Vamos a alguns exemplos. A nomenclatura então vai ser hidróxido de nome do elemento. Se o elemento tem NOx fixo, você não precisa colocar o NOx após o nome, como por exemplo NaOH. O sódio é um elemento da família 1A com NOx fixo igual a mais 1. Então o seu nome é hidróxido de sódio. Já o MnOH3, nós temos o manganês com NOx variável. Nesse caso, o NOx dele é mais 3. Então, o nome fica sendo hidróxido de manganês 3. O 3 deve ser colocado em romano e indica o NOx do átomo. Ferro é um elemento que possui dois NOx, o mais 2 e o mais 3. FeOH2, ferro tem NOx mais 2. Então, a gente pode dar a seguinte nomenclatura: hidróxido ferroso, ou hidróxido de ferro 2, que indica o NOx mais 2 do ferro. No FeOH3, o ferro tem NOx mais 3. Então, nós vamos chamá-lo de hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. O 3 em romano indica o NOx mais 3 do elemento ferro. Dissociação iônica de bases. O mesmo raciocínio dos ácidos pode ser aplicado para as bases. Monobase é uma base que tem uma hidroxila, então só temos uma etapa de dissociação, BOH, liberando B+, e OH-. Para as dibases, nós teremos duas etapas de dissociação. Para tribases, teremos três etapas de dissociação. Nesse exemplo, BOH2, com duas hidroxilas, nós teremos duas etapas de dissociação. Na primeira, liberando uma hidroxila e na segunda etapa, liberando a segunda hidroxila. Ao somarmos as duas etapas, teremos a equação global desta base. Principais indicadores ácido-base. Algumas substâncias são chamadas de indicadores porque mudam de cor quando estão em solução ácida ou solução básica, como por exemplo a fenolftaleína, que fica incolor em soluções ácidas
e adquire um tom violáceo, rosado, em soluções básicas. pH é a medida de acidez ou basicidade de uma solução. Varia de 0 até 14. pH é medido pelo inverso do logaritmo da concentração de H+, ou seja, pH é igual a menos log da concentração de H+. Em pHs abaixo de 7, nós temos as soluções ácidas. No pH 7, nós temos a solução neutra. E pH acima de 7, nós teremos as soluções básicas. Então essa foi a aula sobre bases ou hidróxidos. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre os sais. Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Tchau, tchau.